Bem-vindos a todos. O meu nome é Mariana. Eu sou diretora da área de Customer Success, de sucesso do cliente da NoCRM. E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre definir um processo de vendas eficiente para conseguir fechar mais negócios. Então, rapidamente, só falar, muita gente aqui, eu acredito que conhece o sistema, outras pessoas ainda não. Para quem não conhece, a NoCRM é um software de prospecção de vendas, ok? É para ajudar os comerciais a gerenciarem melhor as suas oportunidades de venda. A venda não é vender, não é armazenar dados, ok? Então, a NoCRM se posiciona, e aliás tem esse nome, NoCRM, porque não acredita que o CRM seja a solução ideal para representantes de vendas. Nos CRMs tradicionais, é necessário a gente preencher um monte de dados, né? A gente primeiro cria uma ficha para a empresa, depois a gente cria vários contatos dentro dessa empresa, depois, só no fim, a gente vai conseguir criar uma oportunidade de negócio e fazer o segmento sobre essa oportunidade. E aqui, o que a gente quer falar hoje, a ideia é mostrar para vocês que não é só inserir dados, mas sim num sistema mais leve, como o nosso, por exemplo, é toda uma questão de um processo, ok? Então, um prospect entra no seu sistema e que processo você precisa implementar para que essa pessoa se torne um cliente da sua empresa. Então, a ideia aqui é como ajudar vocês a melhorar a prospecção e também todo o processo de vendas. Rapidinho, só numa introdução, a NoCRM é um sistema usado por mais de 11 mil vendedores pelo mundo, em mais de 80 países. Ele existe também em seis idiomas, em português, em espanhol, em francês. Aliás, é uma empresa francesa, inglês, alemão, italiano. E aqui a ideia é compartilhar minha experiência. Faz muitos anos já que eu trabalho nessa empresa e como Head of Customer Success eu tenho muito contato com os nossos clientes. E aqui é como mostrar para vocês que uma ferramenta moderna como a nossa vai poder ajudar a construir um processo de vendas que permite transformar os leads em clientes. Então, quais os principais benefícios de um processo de vendas eficiente? Então, aqui nessa imagenzinha que eu coloquei, a gente vê o Danny DeVito, né, lançando dinheiro. Por que a gente escolheu essa imagem para colocar aqui? Porque a imagem, o vendedor, o representante de vendas, ele é contratado por uma empresa para trazer dinheiro. Essa é a função principal dele, fechar novos contratos e aumentar a faturação da empresa. E para conseguir fazer isso, o que é super importante é ter esse vendedor que é incrível, que fatura muito, mas entender o que ele faz para poder replicar aquilo que ele está fazendo, porque claramente está dando certo, e poder compartilhar com os outros representantes da empresa. Se vocês não trabalham com um sistema que é fácil de usar, vocês não vão conseguir entender o que essa pessoa está fazendo, porque ela não vai usar esse sistema. Mas se vocês usarem um sistema fácil, essa pessoa vai usar esse sistema e vocês vão conseguir identificar o que ela está fazendo certo para conseguir atingir as metas, ou até às vezes ultrapassar essas metas e replicar aquilo que essa pessoa está fazendo para o resto do time de vendas. Então, o que é super importante a gente fazer? Definir um processo de vendas claro, que vai facilitar a vida da outra equipe existente, mas também das pessoas que integram a equipe de vendas. E é sempre super importante a gente analisar esse processo, a gente repensar esse processo para continuar melhorando esse processo constantemente. E identificar o que é esse star, né, esse vendedor estrela está fazendo e outros também estão fazendo corretamente para juntos criarmos um processo de vendas super eficiente. Existem problemas comuns nos processos de venda e nos CRMs tradicionais, que como eu comentei inicialmente, a gente tem muita coisa que preencher, uma checklist infinita, as equipes ficam totalmente desempoderadas,
existem métricas a mais, detalhes a mais, tudo é técnico demais, tudo é complicado demais. Então, isso tudo é frustrante para o representante de vendas, para o seu trabalho no dia a dia. E então, o importante aqui é a gente criar um processo simples e dar a ferramenta simples para eles continuarem, poderem trabalhar de forma eficiente e serem mais eficientes de forma geral. Bloqueou aqui minha tela, perdão. Ué, agora. Isso. Rapidinho, umas palavras sobre a diferença entre o marketing e as vendas. Então, a gente tem que entender aqui que o vendedor, ele não pode fazer tudo, ok? Então, muitos clientes nossos trabalham com uma equipe de marketing, uma equipe de vendas, e a equipe de marketing, qual é o fundamental? A sua função principal vai ser definir um público-alvo, né, um objetivo, criar uma lista de prospecção, a partir da qual os vendedores vão poder trabalhar, saber qual é a fonte dos contatos e fazer esse primeiro contato com o cliente, mas isso eles já fazem conjuntamente, né? É um trabalho conjunto com as vendas. E depois, para os vendedores em si, eles têm que qualificar esses leads. Essa é a primeira fase, né? O prospect, ele chega do marketing. E depois a gente tem que, na parte de vendas, precisa fazer a primeira qualificação, saber se efetivamente existe interesse, se essa pessoa encaixa naquilo que a nossa empresa está fazendo, e depois seguir o famoso processo de vendas bem definido pela empresa e fechar o negócio. Esse é o trabalho da equipe de vendas. Então, quais seriam as nossas dicas gerais? Então, a primeira é cuidado com os conselhos. O que a gente pode estar falando aqui, ou que vocês podem escutar, todos os conselhos são bem-vindos, mas nem todos se aplicam à nossa realidade. Isso acontece com a gente. Às vezes, a gente conversa com um cliente ou com outro, mas os conselhos que eu dou para um não servem para o outro. A gente tem que entender o que se adapta à nossa empresa. Ok? Se adapta à minha situação, ótimo, vou pegar esse conselho e vou replicar. Não se adapta, então não vou pegar esse conselho. A segunda dica seria: cada passo conta, ou seja, cada passo é importante. O processo de vendas, ele deve ser bom em todas as etapas do seu funil. E se você erra numa etapa, o que vier depois vai ficar tudo errado. Ok? Então, ou seja, numa parte de qualificação, é óbvio que uma pessoa que cria um lead e identifica um lead e não, ou seja, na verdade ele estava mal qualificado, é óbvio que ele não vai conseguir fechar um negócio. A qualificação foi mal feita. Ele mandou uma proposta totalmente absurda para um cliente, é óbvio que ele não vai conseguir fechar o negócio. Então, é super importante que cada etapa seja bem sucedida e bem feita para a gente poder fechar o negócio. E outra coisa também importante é não otimizar demais cada etapa. É preciso adotar uma abordagem mais holística e sempre fazer A/B testing sempre que possível. E outra coisa que a gente tem que entender é que nem sempre o problema é na hora de fechar o negócio, ok? Se a sua taxa de fechamento ela é baixa, o problema, quase 100% das vezes, não está nessa etapa, ele está nas etapas iniciais. Por exemplo, o público-alvo está errado, ou seja, a fonte incorreta, a qualificação não foi bem feita, e a compreensão da necessidade também não foi adequada. E a proposta feita para o cliente não foi adequada. Vamos lá entrar, então, no famoso processo de vendas. Existem as fases pré-vendas, né? Como a gente viu, a diferença entre marketing e vendas, né? A gente já falou disso, mas é super importante saber quem é o seu público-alvo. E o marketing e as vendas vão poder trabalhar juntos nisso, porque as vendas vão entender, né? O vendedor, ele que está em contato com o cliente final. Ele que sabe quem é o público-alvo, ele que sabe quem compra da empresa.
Estou aqui vendo que tem uma pergunta. Thiago, depois eu comparto, sim, a reunião, a apresentação e a gravação. Desculpas, voltando aqui, depois eu respondo, acho que vai ser mais fácil se eu deixar as perguntas e respostas para o fim, não tenho aqui ninguém para me ajudar para poder ir respondendo, mas eu vou fazendo do jeito que acho que melhor guardar para o final, então. Então é super importante que a equipe de marketing e a equipe de vendas trabalhe em conjunto, porque o marketing pode achar que a pessoa A tem o perfil ideal, mas na verdade vocês veem que todas essas pessoas com esse perfil não compram, ou se compram, depois não são clientes fidelizados, não conseguem reter esses clientes. Então é super importante a equipe de vendas analisar, ok, quem compra da gente, que tipo de perfil de pessoa, que tipo de indústria, etc., para passar isso para o marketing, para eles tentarem captar mais leads em função desse know-how que a equipe de vendas tem. Também é super importante construir essa famosa base de prospecção, ok? E essa base de prospecção, ela pode ser feita através de ferramentas como o LinkedIn Sales Navigator, outras bases de dados achadas na internet, enfim, existem várias formas de construir base de prospecção. E essa prospecção, depois do primeiro contato, ele é dividido entre marketing e vendas também, porque pode ser feito através de e-mail, campanhas de e-mail marketing, através do LinkedIn, com ferramentas também, tipo o Alex, que permite automatizar toda esse primeiro contato, né, com os leads. Enfim, existem várias ferramentas disponíveis no mercado, e isso pode ser feito pela equipe de marketing conjuntamente com a equipe de vendas. Outra coisa super importante é definir o perfil de cliente ideal. Era o que a gente estava falando ali anteriormente. É super importante identificar o cliente com a maior probabilidade de se tornar cliente de alto valor, vai. Qual o número de funcionários de empresa, o setor, a indústria, a localização, qual o faturamento dessa empresa, do cliente ideal, quais outros critérios que vão permitir definir essas verticais. Eles são clientes do concorrente, eles levantaram fundos recentemente, eles já participaram de algum evento assim importante no qual a gente poderia eventualmente também se posicionar. Enfim, é super importante definir o perfil de cliente ideal, o famoso mercado-alvo. Depois, muito importante também, a sua buyer persona, né? O direcionamento que você vai ter. Então, eu preciso que isso vai ajudar, na verdade, a identificar com quem e onde você deve entrar em contato com o seu lead. Onde ele trabalha, qual a antiguidade da empresa, ele tem LinkedIn, ferramentas que usam dentro da empresa, quais necessidades que eles têm, quais as metas que eles buscam, quais os traços de personalidade, inclusive, dessa pessoa. Então, com esses elementos, vocês vão poder definir a estratégia. E aqui o importante também é fazer a diferença, né, entre um prospect frio ou um lead quente, ou seja, um hot lead e um cold prospect. Um hot lead, ele tem que entrar no seu pipeline, ele tem que estar no seu funil de vendas, ele tem que estar ativo, você tem que fazer ações claras com ele e nunca esquecer a aproximação. E os prospects, eles devem ser qualificados. Não faz sentido eu dedicar toda a minha energia, a mesma energia num lead quente que num prospect frio. Um prospect frio é alguém que nem conhece aquilo que eu faço, nem sabe que tipo de produto ou de serviço que eu vendo. Então, é super importante diferenciar essas duas fases do processo de vendas. Como a gente falou no começo, o processo ele começa na qualificação. Então, essa qualificação, ela deve ser feita com um processo claro, obviamente, mas não tão a fundo quanto a da gestão do lead quente.
O prospect, a gente, inclusive, na NoCRM, a gente tem um formulário de qualificação, que se alguém tiver interessado, depois eu também posso mandar essa informação, que permite que na hora que você liga para o seu prospect, você lança o formulário de qualificação e você já vai fazendo as perguntas-chave para essa pessoa, para entender aquilo que ela precisa, quais necessidades, e entender se ele está no seu público-alvo ou não. É o seu ICP? Ok, perfeito. Ou seja, cabe na categoria do seu cliente ideal? Perfeito. Se não, não vale a pena ele entrar no meu pipeline, no meu funil, porque ele vai simplesmente poluir o funil. Então, faça primeiro essa etapa de qualificação e depois ele entra na fase de gerenciamento de lead no meu processo ultra definido de reunião, envio de proposta, ou seja, no meu pipeline de vendas. O que é mais importante nessa fase de qualificação? Então, validar os critérios principais e, se for o caso, agendar uma chamada, uma ligação. Quem é o ponto de contato? Qual o trabalho dele? Qual o seu poder de decisão? Isso são o tipo de perguntas que vocês poderiam adicionar ao nosso formulário de qualificação, por exemplo. Existe uma necessidade clara, identificada, um projeto? Eles têm orçamento? Porque se não tiver orçamento, nem vale a pena a gente ir para frente. A conversa morre aqui. Existe uma urgência? Nem por isso, para a gente saber se vale a pena ficar em cima deles. Se não for um projeto para daqui a 6 meses, ok. Então, daqui a 6 meses, eu coloco um alerta para não esquecer. Mas se é uma coisa imediata, então sim, vale a pena eu ficar em cima deles. Ok? Isso é super importante, por quê? Porque nessa fase de qualificação, quem está do outro lado é super importante. Se eu tiver com um estagiário, não que a pessoa possa não ser legal, pode ser super legal o estagiário, mas é uma perda de tempo, porque ele não vai estar tomando a decisão. Então, na hora de qualificar, é super importante ter certos critérios em conta para saber se o projeto vai em frente ou se ele morre ali. É isso que eu estava comentando do formulário de qualificação, essa ferramenta que a gente tem e que é super essencial, a gente usa inclusivamente, centenas dos nossos clientes usam e todo mundo gosta porque, e até inclusive os prospects gostam. Então, o que a gente vê? Por exemplo, na equipe de vendas da NoCRM, quando a gente está qualificando um lead, fica bem mais claro, ou seja, você parece bem mais profissional, porque você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, você tem perguntas claras, e a pessoa, se ela estiver realmente interessada do outro lado, ela não vai ter problema nenhum em responder essas perguntas, inclusive ela fica contente porque você realmente está interessado em entender mais sobre a empresa, o projeto, quais os problemas principais que eles estão tentando resolver. E, além disso, vai ajudar a sua equipe de vendas. Você sempre vai ter as informações corretas associadas ao lead. Você sempre vai ter uma coerência entre toda a equipe de vendas. Ainda para mais, é uma ferramenta, se vocês usam a NoCRM ou não, tanto faz, ela é totalmente gratuita, então a gente recomenda todo mundo a usar e compatível com qualquer sistema. Se vocês utilizam um CRM ou um concorrente nosso, ou inclusive um Excel, podem usar essa ferramenta, que pode ser encontrada aqui nesse link, depois eu mando para vocês. E é mesmo importante porque é isso que eu acabei de falar, coerência entre os vendedores. Não é que o fulano, ele tem mais informação porque ele soube fazer as perguntas certas no momento certo. Não. Todo mundo saiu com a mesma base, vocês tinham todas as perguntas-chave a serem perguntadas para poder qualificar, e aí vocês já sabem que o processo de qualificação não pode correr mal. Ok? Outra coisa importante dessa fase de prospecção é entender a necessidade. E aqui é super importante a gente escutar, ok? A gente não, muitas vezes, quando ligam para a gente para vender alguma coisa, é frustrante que a gente não consegue nem falar. A pessoa
parece que cospe um script, né? Vendendo a empresa. Isso já não funciona hoje em dia. Não, peraí, eu não quero escutar aquilo que você tem que me falar, eu quero que você me escute, eu quero que você entenda quais as minhas necessidades. Então, a gente faz a pergunta, mas a gente deixa a pessoa falar. A gente está aqui para escutar. E saber que a venda não é uma luta, ok? A gente tem que escutar, reformula, valida qual o problema identificado, entender o problema, as objeções do seu lead do outro lado. E não vale a pena tentar vender no imediato, naquela primeira ligação. Tem que despertar o interesse, despertar a curiosidade pelaquilo que você está vendendo e saber que, pronto, não é porque essa ligação correu bem que, pronto, a venda foi feita. Não, existe todo um processo depois disso, e só depois, no final desse processo, que a gente vai saber se correu bem ou não, ok? Depois, então isso seria a primeira fase, né, de ligação, de qualificação, identificar a necessidade, escutar o problema e o que ele está querendo resolver do outro lado. E depois a gente entra, então, no processo de vendas. A gente aqui colocou um processo bem tradicional, né? De qualificado, reunião marcada, proposta enviada, negociação, fechamento. Mas cada empresa tem que ter o seu próprio processo, ok? E todas essas etapas são definidas por você. E é super importante não fechar o negócio no início, porque provavelmente irá dar errado. Ok? É super importante ter certeza que a pessoa entendeu aquilo que você propõe e que isso resolve efetivamente as suas necessidades. Pode acontecer de uma pessoa se entusiasmar, fechar negócio, mas na verdade não vai renovar mais contrato porque não era aquilo que eles estavam procurando inicialmente. Então, isso é uma venda, mas na verdade foi perda de tempo em ambos os lados, ok? E é super importante medir cada etapa, e é isso que a gente faz também na NoCRM, a gente explica, a gente mede quantos leads conseguem passar de uma etapa para outra, onde são perdidos esses leads, em que etapa do seu processo, e com isso, vocês também vão poder melhorar esse processo, entender, ok, essa etapa faz sentido, o que a gente pode melhorar nessa etapa, para a gente não perder tantos leads, a gente errou na qualificação, ou a gente errou durante a reunião, ou enfim, e melhorando pouco a pouco. E isso é tudo um processo contínuo que a gente vai aprendendo com os nossos erros, tem que ter paciência, faz parte, ok? E aqui só para dar o exemplo aqui da NoCRM, a grande vantagem do NoCRM é que a gente vai ter um pipeline 100% preenchido, 100% onde estão efetivamente todos os leads nos quais a gente está trabalhando, a gente sabe quantos estão em que etapa do pipeline e a gente sabe sempre o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que programar como próxima ação. Já no Excel, a gente não tem essa sorte, porque no Excel está tudo lá jogado, com fórmulas que a gente tenta criar para conseguir ajudar a gente, mas a gente não tem um alerta falando, oi, hoje você tem uma reunião com a fulana, ou oi, hoje você precisa mandar a proposta para o fulanito. Então, aqui você tem o seu processo específico, uma visualização global de onde você está, quantos leads estão em que etapa, qual o valor de cada etapa em jogo, qual o valor em jogo, né, de cada etapa, etc. E o que eu estava comentando de você sempre sabe qual é a próxima ação, é porque na NoCRM, como os que utilizam já sabem, a gente tem um sistema de status, né? Que permite que você, todos os dias de manhã você se conecta, o que está em vermelhinho para hoje é aquilo que você tem que gerenciar naquele dia, e quando você acaba de fazer o que você tem que fazer, você
passa para outro status em azul, que é o stand-by, onde você indica data de aproximação, horário de aproximação, sincroniza com o seu calendário, ou seja, você nunca esquece de gerenciar um lead, nenhuma oportunidade de venda fica esquecida no seu funil. E esse é o objetivo, é a gente seguir esse processo, a gente não esquecer de gerenciar os leads para conseguir fechar o negócio. E fechar o negócio é o final do processo, ok? Como eu já falei anteriormente, não devem fechar o negócio no começo de uma conversa, no momento da qualificação. O fechamento é a conclusão do seu processo de vendas. E o tempo é super valioso. Em inglês eles falam, time is everything, o tempo é tudo. Você não pode ser nem rápido demais, nem devagar demais. É super importante eliminar as objeções e construir a sua venda com o seu prospect, escutando, sabendo quais as necessidades, quais as urgências, e junto com ele, ir avançando no seu processo. Mas também não pode ir devagar demais. Você não pode ficar preso numa etapa. Você tem que colocar alguma pressão sobre o lead para poder avançar. E saber que você nunca vai poder resolver todos os problemas do seu lead. Você tem que focar naquele problema que você sabe que você consegue resolver. E que é o problema principal, né, pelo qual eles chegaram a você. E super importante também, não ter medo de perder o negócio. Muitas vezes a gente fica nessa ansiedade, eu tenho que atingir minhas metas, eu tenho que fechar negócios, mas para quê se a gente vai perder esse cliente daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano? É uma perda de tempo para você, uma perda de tempo para o seu cliente. Então, mais vale assumir que não encaixa e aceitar que não vale a pena seguir em diante. E outra coisa importante também é a gente entender o que é que impede o fechamento. Qual é o meu principal inimigo? É a concorrência? Se é a concorrência, a gente não vai criticar a concorrência, a gente não vai ficar falando tudo que é por todos os motivos pelo qual eles são ruins. Você simplesmente tem que se reposicionar, ok? Pelo uso, pelo tipo de produto, de serviço, pelo preço, pelas avaliações que você já tem, pelo retorno dos seus clientes que você já tem. A objeção principal é medo de mudança, é difícil mudar, é muito difícil mudar. Mas você tem que vender o futuro, você tem que vender os benefícios e minimizar também os riscos, porque eles... me perdi. Tem que minimizar os riscos. E a outra objeção principal é o orçamento. Se é o orçamento, então, tem que insistir não tentar baixar o preço, mas sim insistir na mais-valia do seu produto, na mais-valia do seu serviço. O preço certo é sempre aquele que é um pouco caro, ok? Então, é isso, ter sempre em conta, na hora das objeções, né? Se reposicionar, vender o futuro, caso seja medo de mudança, e não ter medo do seu preço e focar na mais-valia do seu produto ou serviço. Outro conselho, assim, na hora do fechamento, seria ter uma abordagem mais psicológica na hora do fechamento. A decisão de compra, ela compromete os leads, pois eles assumem um risco, certo? Às vezes é um risco real, às vezes é um risco percebido. E é super importante você mostrar confiança, fluidez, compartilhar a mesma energia que a pessoa que está do outro lado. Importante você não duvidar daquilo que você está falando, nem de si mesmo, né? Usar empatia invertida, enfatizar o que você concorda,
e perguntar ao lead o que ele precisa. O que você precisa para esse projeto ir para frente? Como que juntos podemos fazer com que a nossa parceria funcione e vá para frente? E sempre minimizar o risco do negócio. Uma pequena dica também é você pode, obviamente, alterar o preço para conseguir que o lead se comprometa antes de uma reunião. Tentar um momento de negociação de preço para a gente conseguir fechar uma reunião para atrair, né, nessa hora. E, para resumir, chegamos assim ao final desta apresentação. O que a gente falou? Super importante identificar, né, o nosso público-alvo, gerar os leads. Os leads chegam na equipe de venda graças à equipe de marketing. A gente tem que focar muito e trabalhar muito para que a qualificação seja super positiva. Uma vez que a qualificação ela é feita, ele passa para lead quente, lead que a gente tem que gerenciar, uma oportunidade de negócio qualificada, que a gente vai gerenciar num processo de vendas super específico e adaptado às necessidades da minha empresa, fazer a proposta para esse cliente, depois de ter escutado realmente quais as necessidades dele e qual é o problema principal ao qual a gente vai responder, sabendo qual o orçamento dele, quais as necessidades dele, tudo mais, em função de todas essas conversas que a gente já teve com eles. E depois, por último, o que a gente comentou, fechar o negócio, tendo em conta que existem objeções e existem também ferramentas para trabalhar essas objeções, que a gente indicou aqui. E pronto, chegou o final desta apresentação. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que eu queria transmitir. Se tiverem agora perguntas, ficarei super feliz em respondê-las. Podem usar o sistema de chat ou de Q&A aqui do Zoom mesmo, que eu terei todo o prazer em responder em voz alta. Eu leio e depois respondo. Ok? A primeira pergunta já foi feita pelo Thiago, para saber se vai compartilhar a apresentação. Já falei que sim, depois eu pego os e-mails de todo mundo e eu posso mandar a gravação e também essa apresentação sem problema. Existe outra pergunta que alguém tenha sobre esse processo? Alguma dificuldade que vocês estejam encontrando que eu talvez consiga? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Que eu consiga ajudar. Liliana, o formulário de qualificação, ele pode ser encontrado no nosso site mesmo. Opa, deixa eu baixar aqui que eu não estou conseguindo ver. Vocês conseguem ver, né? Mas depois eu mando também por e-mail. Mas é basicamente gerador, gerenciar. Espera aí, meu CRM. Onde que ele está? Eu mando por e-mail porque ele não está diretamente no nosso site, não. É outro site. Como ele não é só para a gente, e como é para todo mundo, ele está disponível em outro site, no qual, no momento, eu não estou achando. Então, eu vou achar e mando para vocês sem problema. Eu que agradeço, obrigada. A Inês tem uma pergunta. Como exportar os leads do CRM para Excel? Quais os campos que devem estar preenchidos? Inês, os leads, eles são exportados por Excel. É super fácil exportar. Deixa eu abrir aqui uma conta de teste para mostrar para vocês. Aqui tem um botãozinho para exportar. E essa exportação, é preciso saber que ela só tem em conta os campos pré-definidos dos leads. Por isso que é super importante no painel de administração, vocês configurarem direitinho aqui os campos dos leads.
Se eles não corresponderem à informação que está nos leads, é só adicionar os campos para a exportação ficar direitinho, ok? Mas aqui na nossa central de ajuda também, no CRM... Opa, isso daqui tem português, aí eu não chego lá. Help. Na nossa central de ajuda, se você colocar exportar, a gente explica tudo isso. Exportar dados. Daí você vê exportar leads. E você vê aqui que a gente enfatiza isso, que configura e predefinir os campos dos seus leads é super importante para poder exportar corretamente. Outra pergunta aqui que eu tenho, muitos clientes, que bom. Como excluir leads de anos anteriores que ficam acumulados no meu pipeline? Então, para fazer isso, você entra na sua conta. O mais fácil... Meu Deus. Deixa eu entrar. Marketing Corp. O mais fácil, se você entrar nas estatísticas, deixa eu só passar aqui para português, settings. Português. Você entra aqui nas estatísticas e você vai em desempenho do lead, ok? No desempenho do lead, aqui a gente vai se basear nos leads que foram criados no período de tempo que você quiser, que você escolher aqui. Então, com essa varinha mágica, eu consigo pegar o ano passado. Daí eu tenho 164 leads foram criados no ano passado. E eu posso ver quantos ainda estão ativos, ok? Ativos, criados no ano passado, tenho 14. Daí ele abre esses 14 e eu, em vez de excluir, eu vou selecionar eles todos usando o modo compacto de visualização dos leads. E eu consigo aqui excluir, ou no caso, que eu faria para não perder os dados, né? Seria passar para cancelado. Respondeu a pergunta? Acho que é o mais fácil mesmo. Outra pergunta do Rui. Bom, boa tarde. Quais as principais diferenças entre o Starter Kit e o Sales Expert? Qual a sugestão de escolha para iniciante? Rui, eu acho que aí vai depender mais do tamanho da sua equipe, ok? Daquilo que você procura. Para iniciante, ou seja, você é uma pessoa, você está saindo do Excel e você quer começar no CRM, talvez o Starter Kit seja mais que suficiente. No entanto, se a parte de prospecção for super importante para você, a parte de qualificação de leads, eu recomendo já a Expert, porque toda essa é bem mais desenvolvida. Você vai poder lançar o formulário de qualificação diretamente dentro dos prospects, coisa que não é viável na Starter. Mas depois eu posso te mandar as grandes diferenças entre uma e outra. Eu anoto aqui. Mas seriam, então, as principais diferenças aqui na lista de prospecção, por exemplo. Na versão Expert, eu consigo abrir diretamente o próprio prospect, lançar aqui minha lista de prospects, o meu formulário de qualificação, preencher diretamente aqui. Se não for uma boa qualificação, né, eu posso colocar aqui em detalhe que não foi bom, ok? Publico diretamente aqui no prospect e eu nem passo para lead, ok? Se a qualificação for boa, é só eu criar o lead e automaticamente ele vai levar essa informação para dentro do meu funil de vendas, ok? Isso não existe na edição Expert. Outra coisa, se você tiver, por exemplo, um processo de vendas clássico, né, para os seus leads, e um processo também, você quer diferenciar upsell, cross-sell, renovações de
processo de vendas de novos clientes. Então, aí na versão Expert, você pode criar 2 pipelines, 2 funis de venda, coisa que na Starter também não é possível. Essa história das ações de vendas, para eu indicar aquilo que eu fiz hoje e aquilo que eu irei fazer na próxima vez. As atividades mesmo de vendas. Isso não é possível na edição Starter, mas sim na edição Expert. Se eu trabalhar em equipe, eu vou poder mencionar, reagir aos comentários, posso também fixar os comentários mais importantes, coisa que na Starter eu não posso. Ou seja, a Expert hoje em dia, ela é bem completa, no entanto, eu acho que tem ferramentas e funcionalidades super importantes para a gente poder trabalhar corretamente e melhorar o nosso processo de vendas, porque se eu não sei quantas ligações que eu fiz, quantas reuniões que eu tive para poder fechar X leads, então, na verdade, eu não vou conseguir melhorar meu processo, né? Então, com essa Expert, eu já consigo ter essa informação, analisar essa informação e continuar melhorando. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta aqui do nosso público? Ou ficamos por aqui? Ok, ficamos por aqui agora. Muito obrigada a todo mundo pelo tempo, pelas perguntas. Eu mando, então, como prometido, essa informação, a apresentação, ou a gravação, o link do formulário de contato, de qualificação, que todo mundo gostou. E é isso. Um ótimo dia para todo mundo. Feliz Natal e até o ano que vem. Obrigada. Tchau, tchau.